Bom dia, meu nome é Yata Costa. Nosso grupo é composto por Camila Moura e por mim. Então, vou fazer uma breve introdução do que é o Plano de Dados Abertos, PDA, no TCE, relacionado à transparência e denúncia contra os jurisdicionados. Por que de um PDA? Controle social e transparência. Com o avanço da transparência, a participação cidadã na gestão pública tornou-se essencial. Então, percebe-se a necessidade de implantação de um sistema de um sistema de plano de dados aberto dentro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Então, este relatório ele apresenta um planejamento para a execução de um PDA de dados abertos referente às denúncias realizadas pela população ou interessados. Eu vou falar aqui o que o sistema TCE ele possibilita: protocolo online de denúncias, acompanhamento do andamento processual, integração em outros sistemas de controles e auditorias, registros estruturados de dados sobre a natureza das denúncias, órgãos denunciados, providências adotadas e desfechos. Então, esse sistema, ele engloba essas questões relacionadas ao protocolo, tramitação dos processos dentro do TCE. É um sistema muito restrito, por isso da necessidade de um plano de dados aberto, porque o cidadão ele não consegue, tudo que ele precisa acompanhar o processo de tramitação é tudo através de um protocolo, só existe esse protocolo. Aí, agora eu tenho a questão do diagnóstico do diagnóstico do estado atual de dados abertos no TCE. Eu vou ler um pouco aqui esse tópico para falar. Então, atualmente o TCE ele possui um portal da transparência que disponibiliza dados financeiros, relatórios de auditoria e informações institucionais. Contudo, os dados sobre denúncia não estão plenamente acessíveis em formato aberto, dificultando a análise por pesquisadores, jornalistas e cidadãos. Além disso, os dados sobre denúncias estão dispersos e não padronizados. Não há visualizações interativas, falta de metadados e dicionários de dados acessíveis ao público. Então, foi o que eu havia falado anteriormente, é um sistema muito restrito e isso não possibilita a abertura de acompanhar os processos, as denúncias. Agora eu vou passar para a minha amiga Camila Moura. Me chamo Camila Moura e vou dar continuidade à apresentação do nosso grupo e do conteúdo apresentado pela colega Yata Costa. Foi apresentado por ela os dados atuais do sistema do ETCE e da problemática que hoje o Tribunal de Contas enfrenta quanto à transparência dos seus dados em relação às denúncias feitas contra os jurisdicionados e a necessidade da criação de um plano de dados abertos governamentais. A partir da problemática, se identifica o que será feito, o que é preciso para sanar o problema e trazer a solução. Inicialmente, se faz necessário algumas ações, dentre elas a publicação desses dados abertos através desse plano de dados abertos, que é o PDA, com painéis interativos. O que seriam esses painéis interativos? Temáticas trazidas tanto para servidores como para representantes da população, para que possam ser ouvidos e sejam traçadas, né, as estratégias necessárias. E governança com atualização contínua, porque se tivermos um PDA sem o empenho, sem profissionais adequados para esse controle, ele vai continuar sem efetividade. E como será feito isso?
Algumas fases que foram elaboradas nesse plano de dados que estamos apresentando. Dentre elas, uma das principais fases é a do diagnóstico, que é a primeira. O que consiste essa primeira fase? Essa primeira fase ela consiste em levantamento de base de dados existentes no próprio sistema do ETCE, porque nada mais eficaz do que trazer os próprios dados, né, verdadeiros, dados existenciais, para que se levante toda a problemática. A partir daí, é feita a identificação dos dados sensíveis, com uma anonimização dos denunciantes, né? É importante isso, que essas denúncias, elas continuem com seus autores anônimos. Depois, uma consulta pública para identificar as demandas da sociedade, porque ninguém mais do que a própria sociedade para explicar, para trazer os seus anseios, o porquê, o que falta naquele órgão, o que falta de acompanhamento, porque hoje o protocolo é feito presencial, o controle da denúncia é feito pelo sistema do ETCE, como apresentado pela colega, porém o denunciante ele não tem acesso de como está sendo apurada aquela denúncia, de qual o resultado, qual a investigação, se há necessidade de mais provas. Então, é necessário que essas demandas sejam identificadas e ninguém melhor do que a própria sociedade, que tem esses anseios. A segunda fase seria uma modelagem e uma padronização com uma estruturação diagnóstica dos dados e metadados, com a definição dos conjuntos prioritários de dados e com o desenvolvimento de APIs de acesso. A terceira fase seria a publicação, que seria a publicação e disseminação de dados, com a alocação destes em seção própria no portal do ETCE Sergipe, assim como a criação de dashboards e relatórios dinâmicos, informando esses primeiros resultados, assim como um lançamento oficial e divulgação para a sociedade. É necessário que a sociedade saiba que o ETCE agora teria o PDA, né, para que ela possa fazer o acompanhamento, porque senão de nada serviria ter esse PDA e a população não saber que teria acesso agora a essas informações. E a quarta e última fase, que é a fase do monitoramento. Na fase do monitoramento e aperfeiçoamento contínuo, é uma fase onde é feita a avaliação do uso dos dados abertos do PDA e a coleta de feedbacks e melhoria dos conjuntos publicados, ou seja, é feita a avaliação dos resultados, onde pode ser ouvido novamente uma pequena parcela da população através de pesquisas de satisfação ou inclusive de painéis de participação popular e uma atualização periódica e expansão para novos tipos de dados, porque podem surgir novas necessidades, novas demandas com os feedbacks e com os resultados. Agora, o que muda, né, com a implementação do PDE no sistema, no Tribunal de Contas de Sergipe? Passa-se a ter mais transparência e controle social, com uma maior satisfação da sociedade, que a sociedade vê que aquela ação da denúncia, ela teve um resultado, ela acompanha, né, como foi feita a apuração, como foi feita a punição e se realmente aquela denúncia ela era válida, ela era consistente. Melhora também a fiscalização e a eficiência dos servidores envolvidos na apuração da denúncia, porque ele passa a ter a certeza de que a sociedade está ciente, né, está acompanhando aquela denúncia, então ele tende a ter uma dedicação, um primor melhor na sua tarefa. E quais seriam os próximos passos?
Os próximos passos seria a implementação e ajustes contínuos, porque como é um sistema novo, além de ser implementado, ele precisa de ajustes além do planejado, e a expansão para mais dados, porque a partir daí pode-se trazer outros dados também. Nós estamos tratando apenas das denúncias, que ficariam de acesso para a população denunciante, mas pode ser também trazido os dados dos processos, das prestações de contas e demais dados acompanhados e feito o controle externo pelo Tribunal de Contas. Eu trouxe aqui para vocês também a interface, né, da página do TCE Sergipe. E aí podemos ver aqui que não há nenhuma aba hoje que já traga informações sobre as denúncias, o acompanhamento das denúncias para a população, para o denunciante e até para os jurisdicionados. Então, quando a gente verifica aqui nas consultas, não há uma aba que traga essa consulta, esse link de denúncias. Quando a gente vai aqui na transparência, o que você encontra são um ícone sobre prestação de contas, um sobre despesas, demonstrativos fiscais, pessoal, licitações, receitas, contratos, convênios, planejamento, diárias, passagens, mas não há aqui especificamente um ícone para denúncia. Então a ideia do plano de dados seria aqui nessa parte da transparência vir um ícone, acompanhamento de denúncias, e tornaria isso mais fácil, né, para o denunciante acompanhar. E essa é a intenção, né, na prática do nosso plano, da ideia do nosso plano de dados PDA para o TCE Sergipe. Com isso, finalizamos aqui a nossa apresentação. E eu quero dizer ao professor muito obrigado, que aprendemos bastante e que, quem sabe, né, levando essa ideia desse PDA para os gestores, nossos coordenadores superiores do Tribunal de Contas, e ela possa ser utilizada para melhor atender a população, que essa é a intenção de nós, servidores públicos e órgãos públicos. Muito obrigada.